Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, o que nós vamos estudar nesta aula? Vejam aí. Nós temos como objeto de conhecimento análises intertextuais e interdiscursivas de diferentes autores em contextos iguais e diferentes de produção, circulação e recepção de obras, práticas do letramento literário para a escolha de títulos, curadoria de títulos da literatura contemporânea, apreciação e réplica, compartilhamento de experiências leitoras. E o nosso detalhamento, seleção, análise e apreciação de obras do âmbito artístico, literário, da produção contemporânea de acordo com a escolha pessoal para a apropriação na construção de um acervo próprio, utilizando as diversas linguagens no exercício da autonomia, colaboração, protagonismo e autoria na construção da vida pessoal e coletiva, de modo a fomentar o letramento literário do estudante. Então, gente, vamos à nossa aula? Gente, para nós começarmos esta aula sobre literatura, eu quero que vocês acompanhem um vídeo comigo. Vejam aí. Vovó, por que não tem dentes? Por que anda rezando só? E treme como os doentes quando tem febre, vovó? Por que é branco seu cabelo? Por que se apoia a um bordão? Vovó, por que como gelo? É tão fria sua mão, tão triste o seu rosto, tão trêmula sua voz. Vovó, qual é o seu desgosto? Por que não ri como nós? Meu neto, que és meu encanto, tu acabas de nascer e eu tenho vivido tanto que estou farta de viver. Os anos que vão passando vão nos matando sem dó. Só tu consegues, falando, dar-me alegria, tu só. O teu sorriso, criança, cai sobre os martírios meus como um clarão de esperança, como uma bênção de Deus. Então, gente, que fofo, né? Nós temos aí um poema de Olavo Bilac, que é um dos autores a serem trabalhados nesta aula, e aí ele fala sobre a velhice, né? Então trouxe para vocês conhecerem um pouquinho, digamos, de uma das escritas de Olavo Bilac. Mas antes de falarmos dele, eu quero que vocês acompanhem comigo o conceito da escola literária desta aula especificamente. Vejam aí. Então, nós vamos trabalhar o parnasianismo, que é um movimento literário que advém da França e aparece no Brasil em 1882. O seu objetivo era o interesse pela cultura clássica, tendo como princípio o belo na arte, tanto que eu destaquei a palavra aí porque a preocupação do parnasianismo é fazer com que o texto seja belo. Eu penso metricamente em cada detalhe para que vocês consigam perceber na hora da leitura o quão o texto foi bem pensado, tá bom? E aí a gente vai retomar algumas ideias aqui a respeito das escolas literárias, até chegar ao parnasianismo, que entra ali, digamos, em confronto, coloca entre aspas, com o realismo e depois com o naturalismo. Então a gente começa lá com o quientismo, não é? Uma descrição e uma narração a respeito dos povos que aqui viviam, os povos indígenas, sobretudo, né? Os portugueses começam a fazer essa descrição, ainda não é considerado um movimento literário, de fato. Na verdade, é um movimento literário, mas não uma escola literária, né? Um local ali que a gente pode dizer, existem tais características, portanto, é uma escola literária, tá bom? Depois nós vamos ter, de fato, agora a escola literária, porque começa a ganhar forma mesmo de escola, o barroco, que vai colocar o homem ali numa oposição entre fé e razão, qual caminho seguir, tá bom? Depois nós vamos ter o arcadismo, que vai dizer que tudo precisa ser aproveitado hoje, né? Tanto que nós temos a expressão carpe diem, nós temos que aproveitar o hoje. E aí a preocupação é de que eu preciso aproveitar esse hoje, mas num lugar ameno, né? Tanto que tem uma expressão lá no arcadismo que trata sobre isso. E aí o campo é o melhor lugar para viver. As obras literárias vão se voltar para isso e vão dizer que o amor deve ser vivido nesse campo, tá bom?
Depois nós vamos ter o romantismo, não é? Que vai tratar ali de 3 fases, mas a maior preocupação do romantismo é a subjetividade, o sentimentalismo, sobretudo na segunda fase, não é? É tudo muito idealizado, nossa, parece até perfeito demais às vezes, que leva a uma angústia muitas vezes. E aí a gente, depois do romantismo, vai ter uma oposição, uma quebra, vamos dizer assim, vamos parar de pensar dessa forma e vamos focar a realidade. E aí nós entramos no realismo, que foca a realidade de fato, sobretudo a realidade da burguesia, da elite, vai dizer o quanto a elite é hipócrita, né? Depois nós vamos ter o naturalismo, já que nós temos o realismo com foco na classe alta, na elite, nós vamos ter o naturalismo, que também vai criticar a realidade, mas focando as classes populares, tá bom? E aí, nesse contexto, nós vamos ter o parnasianismo, né? Parem de pensar nessas situações da realidade, nessas críticas. A preocupação é tornar a arte bela. Se a gente está fazendo literatura, a preocupação não precisa ser tudo isso aí que vocês estão abordando, precisa ser a arte de fato, a arte pela arte. Como se escreve esse poema, por exemplo, como se pensa a estrutura desse poema. Então, vai haver uma briga aí entre essas escolas literárias, tá bom? Então, este basicamente é o contexto até chegarmos ao parnasianismo. Aí, para nós entendermos o contexto da época, vamos ver agora uma explicação sobre a história da época. Vamos falar do contexto brasileiro do final do século XIX. O Brasil vinha, da Guerra do Paraguai, guerra essa que deixou nossa economia arrasada e criou o campo perfeito para que setores militares e as elites urbanas começassem a questionar o poder imperial. Bom, ao final da Guerra do Paraguai, foi decretada a abolição da escravatura. Conjuntamente com a abolição da escravatura e essa sociedade turbulenta, foi o período perfeito para que elites urbanas e grupos militares questionassem o poder imperial ao ponto da qual o imperador vai ser retirado do poder e proclamar-se uma república do Brasil, muito influenciada principalmente pelos ideais iluministas. Muito bem, vamos começar falando um pouco aqui sobre o cientificismo e o positivismo. O cientificismo é uma tendência filosófica, intelectual, que vai dizer que nós não podemos conhecer a realidade que não seja fora do alcance da ciência. A metafísica, a filosofia, a religião, nada disso vai trazer o verdadeiro conhecimento que não seja pelo caminho da ciência. E o positivismo ele vai justamente reforçar essa ideia, dizendo que a ciência é o único caminho metodológico que nós podemos alcançar a verdade. Trazendo agora para o racionalismo, é uma corrente que vai dizer que nós só podemos conhecer a verdade, a única fonte do conhecimento é através da razão. Não há outro caminho para conhecer a verdade que não seja através da minha razão, do pensamento lógico, do pensamento das coisas que estão aí à minha volta. Já a questão do sentimentalismo, ele vai trazer a ideia de que nosso sentimento, nossas sensações também podem conhecer a realidade. Então, tanto o racionalismo quanto o sentimentalismo são formas de conhecer a realidade, de entrar em contato com a realidade. Uma através da razão, o racionalismo, a outra através das sensações, os meus sentidos. É isso. Então vamos falar um pouco sobre a questão de socialismo e capitalismo, Então as duas, tanto uma como a outra, são formas de pensamentos econômicos. Claro que elas vão ter algumas divergências, como por exemplo, o socialismo, nós vamos ter ali uma gestão dos meios de produção e da própria economia voltadas para a mão do Estado. É o Estado que define os produtos que serão produzidos, como será feita a distribuição de renda entre os seus cidadãos, tá bom? E controla os meios de produção. Já no capitalismo, nós vamos ter principalmente a questão da existência da propriedade privada e uma pouca intervenção do Estado quanto às questões dos meios de produção. Até porque esses meios de produção são privados e visa-se principalmente
o lucro dentro do sistema capitalista. Pois bem, gente, vocês viram que esses fatos aí históricos, eles vão participar da literatura, por isso que eu os trouxe, não é? E eles vão influenciar ali as escolas literárias realismo, naturalismo, e em oposição a isso nós vamos ter o parnasianismo. Às vezes eu fico até pensando que ele está um pouco fora da caixa, porque, cara, nós estamos falando da realidade, do que está acontecendo, a proclamação da República surgindo, as classes ali burguesas tomando, digamos, né, o centro e o poder, e eles preocupados ali com a arte, né, a arte sobre arte, digamos assim. Eu quero tornar o poema belo, eu não quero me preocupar com questões sociais, tá bom? E aí, basicamente, esse contexto histórico vai ser excluído e vai se pensar a respeito de outras ideias, tá bom? Então, as características do parnasianismo, aí nós temos a primeira, que é oposição radical ao romantismo. Claro que ao realismo e ao naturalismo também, mas, sobretudo, a preocupação deles era fazer oposição ao romantismo. Não, a arte não é tão subjetiva como vocês estão falando assim. A gente precisa ser impessoal nessa arte, a gente precisa olhar apenas a arte e não trazer os meus sentimentos para os poemas, por exemplo, porque era assim que acontecia no romantismo. Aí no realismo a gente vai ter essa crítica, mas a preocupação dos Parnasos, né, era a questão dessa subjetividade em excesso dentro dos poemas, tá bom? Vamos continuar com a próxima. Como eu bem disse, a objetividade, a ausência da subjetividade aí, ó, do eu lírico. Então, eu quero ser objetivo. Eu só quero falar de como se escreve um poema, por exemplo, como que o poema pode ser perfeito. Eu não estou preocupado ou preocupada em trazer essas questões subjetivas para o poema, porque se vocês prestarem bastante atenção, geralmente os poemas, o eu lírico ali no caso, tem muita subjetividade, apresenta muita subjetividade, não é? Nós vamos ter o rigor formal, vocabulário e estruturas linguísticas muito formais, métrica, rima, soneto. Soneto, para quem não sabe, é um poema de 14 versos, tem algumas características ali próprias do soneto, e essa questão da métrica é quando você tem a preocupação de pensar como que cada verso vai rimar, como que o verso daqui vai ser contado com o verso dali para então produzir a rima. A preocupação excessiva era essa em relação ao parnasianismo. Eles tinham uma preocupação com isso, tá bom? E continuando, a retomada da tradição greco-romana. Se a gente voltar à mitologia grega e à mitologia romana, a gente tem algumas deusas e alguns deuses ali que estão preocupados de como a arte deve ser perfeita. E é nessa ideia que os Parnasos vão se inspirar. E para a gente entender melhor o conceito, eu quero que vocês acompanhem comigo aí o conceito de tradição greco-romana, tá bom? De acordo com Fabiano Rodrigues, refere-se à mistura de conhecimentos, ideias, tradições e costumes que foram formados a partir da fusão dos povos grego e romano. Então, eu vou trazer essa beleza que está proposta tanto na mitologia grega quanto na mitologia romana para os poemas. Eu quero mostrar que, assim como na mitologia grega, assim como na mitologia romana, tem a ideia de beleza, nos nossos poemas nós também temos a ideia de beleza. Para entender muito mais a respeito da tradição greco-romana, eu quero que vocês acompanhem comigo aí um áudio off. Tradição clássica greco-romana. A cultura clássica greco-romana refere-se à mistura de conhecimentos, ideias, tradições e costumes que foram formados a partir da junção dos povos gregos e romanos. Dessa forma, a mitologia grego-romana se originou da junção das religiões grega e romana. As duas se fundiram por apresentarem aspectos semelhantes. Com isso, deu origem a uma vasta série de entidades lendárias e mitológicas, nas quais se encontram os deuses. A mitologia tornou-se única entre os dois povos. O que difere uma da outra são os nomes dos deuses. Exemplo, Afrodite é a deusa do amor na mitologia grega. Na romana é denominada Vênus. No quadro Nascimento de Vênus,
que foi pintado em 1483 pelo artista renascentista italiano Botticelli, podemos observar Vênus, da mitologia romana, que representa a deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Ela emerge do mar no interior de uma concha. Do seu lado direito, temos uma mulher vestida com estampa floral, que representa a primavera, inspirada na mitologia romana. Do lado esquerdo, temos o deus alado Zéfiro, representando o vento oeste, também inspirado na mitologia romana. Assim, o quadro é uma pintura renascentista. Então, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento artístico, intelectual e cultural que teve início na Itália, inspirado na antiguidade clássica. Esse movimento artístico inclui a evolução da pintura, escultura, arquitetura e literatura, valorizando aspectos humanos e da natureza. Chamou-se Renascimento em virtude da valorização das referências da cultura da antiguidade grego-romana. Gente, vocês viram aí o que é a tradição greco-romana. Elas têm relação, só que numa mitologia ali nós temos determinados nomes e na outra mitologia outros nomes, mas basicamente indicam a mesma ideia. E no quadro vocês viram especificamente Vênus, não é? Que é a deusa da beleza, da fertilidade. Foi explicado aí, tanto que ela sai de um local ali com toda a perfeição e toda a beleza. Pensando nessa ideia, nós temos aqui um poema que vai exaltar essa deusa para mostrar o quanto que, de fato, dentro da tradição greco-romana, nós temos essa ideia de beleza, de perfeição, e a autora, que é a Júlia Lopes, vai falar dessas ideias a partir deste poema, e eu quero que vocês acompanhem comigo, tá bom? Branca e hercúlea, que significa força extraordinária, algo extraordinário. De pé no bloco de Carrara, como vocês puderam ver na imagem, né, mostrada. Que lhe serve de tronco, a formosa escultura. Então, ela já começa a dar aí as características de que Vênus, de fato, como é falado, é bela, é formosa, ok? Vênus, túmido o colo em severa postura, tanto que vocês perceberam aí a imagem da postura dela, os desenhos são bem construídos, bem pensados, são perfeitos, não é? Então é disso que ela está falando. E em severa postura, com seus olhos de pedra, um mundo inteiro encara. Continuando, um sopro, um quê de vida o gênio lhe insuflara. É impassível, ou seja, ela não se comove, ela continua sempre plena, independentemente de qualquer coisa que aconteça. De pé, mostra em toda a brancura, desde as linhas da face ao talhe da cintura, ou seja, a forma da cintura, não é? A majestade real de uma beleza rara. Continuando, vendo-a nessa postura e nesse nobre entono de Minerva, que é a deusa aí, digamos, da guerra, né? A deusa que faz basicamente tudo, e ela equivale a Atena na mitologia grega. Marcial, que pelo gládio arranca. Julgo vê-la descer lentamente do trono. Então, basicamente, ela está elevando o status da deusa Vênus aí. E na mesma atitude, a que a insolência a obriga, postar-se à minha frente, impassível e branca, na régia perfeição da formosura antiga. Então, vocês percebem aí que a todo instante ela está exaltando essa beleza? Ao trazer essa ideia de Vênus para, por exemplo, uma escola literária, ela escreveu, a Francisca Júlia, um poema sobre Vênus, se encaixou dentro do parnasianismo porque ela está falando o quanto que a arte, apesar de ser ali uma pintura, é bela. É apenas a arte pela arte. Eu não preciso analisar um contexto histórico, por exemplo, para se fazer arte, para me comover. A própria arte já é a comoção, eu já posso sentir a própria arte sem esses elementos externos. Então, ao trazer esse poema, é basicamente essa
a ideia que a Francisca Júlia aí traz para nós, tá bom? Falando de autores do parnasianismo, eu quero que vocês acompanhem aí comigo, ó, autores do parnasianismo, e vamos ao primeiro, que é Olavo Bilac. Seu nome completo é Olavo Bilac, não é? Mas o Olavo Braz Martins dos Guimarães, Bilac. Inclusive, gente, rapidinho, uma fofoca rápida, não é? O meu nome é Milena Marães e o nome aí de Olavo Bilac é Guimarães. Eu soube um dia desse que as famílias Guimarães e Marães, na verdade a família Guimarães teve uma briga e quando houve essa separação, uma parte da família ficou Guimarães e a outra Marães. Me contaram esse babado. Não sei se é verdade, não procurei aprofundar, mas uma historiadora me disse isso. Por isso que existe o nome Guimarães e Marães, que é o meu sobrenome, tá bom? Vamos continuar aí. O mais famoso dos poetas parnasianos, o príncipe dos poetas brasileiros. Por que que ele é o príncipe, né? Segundo digamos, a teoria da literatura, ele foi basicamente o autor que conseguiu ser o autor mais perfeito, que conseguiu fazer, de fato, essa arte prezada aí pelo Parnaso, né, pelo parnasianismo, como perfeição. Ele foi o cara que conseguiu fazer, de fato, alcançar todas as características do parnasianismo. Por isso que ele é eleito como o príncipe dos poetas brasileiros. Ele consegue ter essa sutileza, essas características, né, que demonstram aí a ideia da escola literária, tá bom? Vamos continuar. Nasceu em 16 de dezembro de 1865, no Rio de Janeiro, faleceu em 28 de dezembro de 1918, também no Rio de Janeiro. Chegou a cursar medicina e direito, mas desistiu de ambos os cursos. Continuando, foi perseguido por Floriano Peixoto porque fazia jornalismo político. Para quem não sabe, Olavo Bilac tinha uma certa resistência com um presidente chamado aí Floriano Peixoto, quando houve ali a proclamação da República. Lembra que vocês viram um vídeo contando aí a história, não é? E ele fazia severas críticas a esse presidente. Então, ele passou a ser perseguido pelo presidente, porque, afinal, não é, estava fazendo críticas ao governo, tá bom? Vamos continuar. Escreveu, para quem não sabe, este cara aí escreveu a letra do hino à bandeira, tá bom? A nossa bandeira tem um hino, para quem não sabe. Escondeu-se em Minas Gerais justamente por causa da perseguição descrita acima, mas quando voltou para o Rio de Janeiro foi preso. Em 1888, publicou poesias, obra que, por meio de poemas, traz vários temas. Inclusive, antes de eu avançar para o próximo autor, um dia desse, pesquisando sobre a vida de Olavo Bilac, eu tenho uma fofoca para contar, ele foi o primeiro cara, na verdade, que causou um acidente de carro no Brasil. Então, para quem não sabe, se você pesquisar, quem foi que causou o primeiro acidente de carro no Brasil? Olavo Bilac. Agora você sabe. Vamos continuar aí com a próxima autora, que é a Francisca Júlia. Seu nome completo é Francisca Júlia da Silva, nasceu em 31 de agosto de 1871, em São Paulo. Faleceu em 1º de novembro de 1920, Ela tirou sua própria vida, suicídio, não é? No enterro do marido. Inclusive, essa história aí da Francisca Júlia, né, de ela ter cometido um suicídio, ela não aguentou, segundo os historiadores, o fato de ela ter perdido o marido. Ela não aguentou o luto e então decidiu tirar a própria vida. Por isso que eu trouxe aí esse fato, tá bom, gente? Vamos continuar. Poetisa que se destacou por escrever poemas de alta qualidade, conforme exigido pelo parnasianismo. Vale lembrar, não é, gente, que à época as mulheres não tinham esse lugar tão privilegiado quanto os homens, não é? Basicamente, o papel da mulher, como dizem aí, era o quê? Focar a família, cuidar dos filhos, não é? Enfim, ter essa preocupação mais da casa. E aí, pelo fato de ela ter se destacado na escrita, ela foi basicamente aclamada aí hoje, não é? Porque na época isso não aconteceu. Hoje, como uma das escritoras aí de alta qualidade no parnasianismo, ela conseguiu alcançar, basicamente chegar perto ali da forma como escrevia Olavo Bilac. Então, ela foi aclamada aí como uma das autoras do parnasianismo, tá bom, gente? Ela conseguiu essa proeza. Vamos continuar.
com a Francisca Júlia. Escreveu Mármores em 1895, é o nome da obra, ok? Sua primeira obra e mais conhecida. Tal obra faz descrição por meio de poemas das musas da antiguidade clássica, ok? Como vocês perceberam, quando eu fiz ali a declamação do poema Vênus, é um dos poemas que está na obra Mármores, né? Ela faz a descrição a respeito das musas da antiguidade. O que são musas da antiguidade? São musas que inspiravam as pessoas a criarem a arte, e uma arte bela. Então, quando ela faz essa descrição, ela se encaixa dentro do parnasianismo. Afinal, o parnasianismo está preocupado com o quê? Com a arte ser bela, a arte pela arte. E quando você faz a análise de uma pintura, por exemplo, da mitologia grega ou da mitologia romana, a ideia que você tem aí do outro lado é que, nossa, é tão perfeito que eu consigo sentir alguma coisa. É a arte pela arte. Além de Olavo Bilac e Francisca Júlia, nós temos outros autores aí, eu quero que vocês vejam comigo. Então, nós temos aí o nosso primeiro autor ali, que é Raimundo Correia, tá? Vocês estão percebendo ali com a barbinha, está na ordem aí. Depois nós temos Alberto de Oliveira, esse do meio, e por fim, Vicente de Carvalho. Eu não trouxe a descrição a respeito deles, porque é algo muito complexo, né? E aí a gente teria que trabalhar com mais tempo em relação a esses autores, mas eles fazem parte do parnasianismo. Tanto que se vocês pesquisarem aí obras a respeito deles, vocês vão perceber que eles também estão preocupados com esse rigor formal, com a métrica, em trabalhar a arte pela arte, tá bom, gente? Eu sei que foi muita informação a respeito do parnasianismo, não é? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que o parnasianismo está preocupado com arte pela arte, o belo na arte, e se opõe, sobretudo, a maior preocupação dele é se opor ao romantismo. E nós temos aí como maior autor, o poeta, não é, de maior exponência, Olavo Bilac, tá bom, gente? E eu fico por aqui.